Você falou de pagar o pato, sabe quem está pagando o pato também? O pessoal aqui de São Paulo, porque os vereadores foram para a China, gastaram quase R$500 milhão em um intervalo aí de 10 dias de viagem. Você viu essa história, Hugo? Pode. Os vereadores estiveram por lá e aí um gasto de 452 mil aos cofres públicos para fazer tratativas. Tá gerando repercussão isso daí também, viu? Então, você imagine, aqui em São Paulo a gente tem um caixa significativo, essa viagem é onerosa, o gasto é simbólico, mas vamos levar isso para quem está nos ouvindo fora da capital ou fora das capitais? Vamos levar isso para as câmaras municipais de pequenas cidades do país? Quantos municípios do nosso país existem vereadores que fazem viagens ditas em prol do município, mas que na verdade não geram efeito nenhum? E isso não vem à tona. Tudo bem, esses 452 mil reais fazem a diferença no cofre da Câmara Municipal de São Paulo e no cofre da cidade de São Paulo. Mas você que nos ouve, já parou para pensar se o gasto que o seu vereador tem viajando para a capital do seu estado? Às vezes de 600, 700 quilômetros, e ele faz isso com uma frequência que você jamais imagina. E aí, às vezes, a gente tem a felicidade de conseguir observar isso aqui numa cidade grande, com os vereadores dessa cidade. Mas esse problema é muito maior quando a gente olha para as pequenas cidades, que não têm efeito essas viagens de vereadores de cidade pequena, mas que a gente não tem essa mesma ótica, a gente não consegue fazer essa fiscalização também. O Hugo Rocha estava com a palavra aqui, o pessoal do rádio está de volta, justamente tratando sobre a questão de uma viagem dos vereadores aqui de São Paulo, que foram até a China e gastaram quase R$500 milhão para realizar, tratativas sobre acordos comerciais, tudo. Pelo menos essa foi a prerrogativa dessa viagem. Mas é um gasto significativo aos cofres públicos, porque foram 6 vereadores, além de 2 assessores também de carreira da Câmara que acompanharam nessa viagem. Guilherme. Bom, vamos lá, não quero ser polêmico. Eu acho importante... Mas a questão é polêmica, meu amigo. A questão é polêmica. Eu acho importante esse tipo de observação nossa, porque a gente tem que ficar de olho. É muito importante publicizar isso, analisar. Veja aqui nas reportagens que saíram agora, a análise de quanto foi gasto em passagem, quanto por cabeça, onde houve desconto. Passagem foi licitação, porque eles falaram que fica mais barato. Exato. E há um desconto, se você faz, fica 25%, se eu não me engano. Que as empresas que participam, não você que compra as passagens efetivamente. Isso é importante e a população tem que ficar atenta, porque tem que cobrar isso. Agora, eu não queria minimizar a utilidade disso. A gente tem que ficar atento para averiguar a utilidade, mas é útil e muitas vezes importante. Por exemplo, o que se alardeou no objeto dessa viagem é conversar com a China, conhecer empresas e soluções, especialmente tecnológicas, para centros urbanos. Então, uso de drone para entrega, estações de... eles conversaram com uma empresa, conheceram uma empresa que oferece soluções para entregadores, por exemplo, centros de descanso para entregadores urbanos, Rappi, pessoal que dirige moto, que é uma questão aqui no país, e é importante para qualquer país conhecer soluções, empresas, novas tecnologias. Então não é algo inútil e não é algo puramente político. Especialmente nesse caso, é uma visita pertinente para um centro urbano como São Paulo. A gente tem que conhecer as soluções urbanas e as empresas disponíveis para problemas tecnológicos com nações que já estão aí talvez mais adiantadas nesse tipo de solução. Agora, o que a gente tem que fazer? Ficar de olho. Foi útil? Quem foi? Quanto gastou? Isso tem que cobrar mesmo. É aquela coisa de dinheiro público. O dinheiro público tem que ser gasto. Precisa ser gasto, só que tem que ser bem gasto. O que a gente tem que olhar se isso trouxe alguma solução efetiva e se o gasto foi excessivo. Cerca de R$15 mil por dia, mano. E temos que lembrar que não existe dinheiro público, né? Existe o dinheiro do pagador de impostos. Porque muitas vezes o que a gente vê é a falta de critério e de cuidado na hora de usar o dinheiro público. A gente tem uma banalização de, muitas vezes, gastos ineficientes, gastos inúteis ou gastos acima do necessário. Nesse caso, por que uma comitiva tão grande? Por que quase R$500 milhão? Isso, eu acho que sai
do razoável. Uma coisa é você ter um ou dois representantes, outra coisa é uma comitiva com assessores gastando quase R$500 mil. E eu acho que isso é sintomático da forma como nós temos feito a gestão de dinheiro público no Brasil, que é sempre sem avaliação de resultado. A gente nunca tem uma análise de fato de quais são os benefícios concretos de cada centavo que está sendo gasto. Ou seja, na minha visão, a questão não é só tem a viagem ou não tem a viagem, é em que termos, com que tamanho, com que escopo, com que volume de gasto e com que retorno esperado, para saber se um determinado uso do dinheiro cumpriu ou não a sua função. Nós precisamos ter com muita clareza quais são os resultados esperados de cada investimento, de cada utilização do dinheiro público e saber, a partir disso, quais foram os resultados efetivos, para que a gente possa comparar o efetivo com o esperado, porque, afinal de contas, de boa intenção, o inferno está cheio.